Bem-vindo a mais um podcast da Câmara de Piracaia, um lugar onde você conhece ainda melhor o que tem de bom na nossa cidade. No dia 15 de outubro, comemoramos o Dia do Professor, essa profissão que é a base de todas as outras. Todo mundo tem aquele professor ou professora que levará para sempre no coração. E essa aqui está no coração de muitas crianças em nossa cidade. Hoje vamos conversar com a professora Mônica Fiorellini, que é muito querida em Piracaia e tem o carinho de gerações. Hoje a entrevista será feita por mim, Gabriel Milani. Vamos lá? Professora, para começar, fala um pouquinho para a gente sabe que muita gente conhece a senhora na cidade de Piracaia, a senhora é muito querida por muitas gerações lá na nossa cidade, mas conta um pouquinho sobre você, qual que é a sua área de formação, qual que é a instituição que a senhora se formou e há quanto tempo a senhora exerce essa profissão que é tão bonita. Bom, primeiramente, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, fiquei muito feliz com o convite, não esperava. Nesse momento tão importante, né, para os professores, que esse ano de 2020 e agora 2021 tiveram um destaque muito reconhecido, digo que mundialmente, porque nunca se falou tanto na profissão de um professor como nesses 2 anos. Agradeço o Toninho, né, o professor Toninho, vereador, por esse convite. Minha área de formação é na educação. Fiz o antigo magistério na Escola João de Moraes Góes. Posteriormente, fiz a faculdade de pedagogia, licenciatura em pedagogia, e comecei a lecionar. Como o magistério técnico iria acabar, era a minha profissão e eu precisaria de um outro curso. E como referência, minha professora de geografia, a Ilza, eu admirava muito, adorava as aulas dela, então para mim era uma referência. Eu fui fazer a faculdade de licenciatura e bacharelado de geografia na FESB. Então, pedagogia, o magistério eu fiz no Góes, pedagogia na Universidade de São Francisco e geografia eu fiz ali na FESB. E há quanto tempo que a senhora tem essa vida de ensinar e aprender também, né, professora? Sim, 33 anos. 33 anos, já viveu bastante coisa nessa profissão, muitas né? Histórias, muitas histórias. Histórias que muitas vezes a gente se alegra, momentos que a gente se emociona, mas é uma carreira, assim, que você tem que ter muito amor. E eu tenho muito amor por essa profissão. Eu me emociono, eu amo a minha profissão. Mas realmente é muito emocionante, não só para a senhora, mas para todos também que de alguma forma tem a senhora na vida, né, dos alunos que vão levar a senhora para a vida toda. Mas, professora, quando que a senhora começou a atuar como docente, que a senhora disse, essa é minha vida, isso que eu quero para mim e é isso que eu vou fazer daqui para frente? Olha, eu comecei em 1987. Como eu disse, eu fiz o magistério ali no João Góes. Eu era, modéstia à parte, uma aluna que terminava o meu período e eu adorava ficar ali na escola. Então, eu não ia embora. Eu adorava ficar na sala de aula, ajudando no infantil, porque daí ali no João Góes tinha o infantil, o Fundo 1, Fundo 2 e o ensino médio. E ali eu ficava o dia inteiro, às vezes eu esquecia. E tive a honra de ser convidada, logo que eu me formei, pela então diretora Eliana Mazeu, a Guará e Helena Maria, para trabalhar com o projeto da Profic, que era um projeto no contraturno das crianças, um projeto que o Estado tinha de reforço. E logo em seguida eu comecei como estagiária. O que seria? O Estado, ele tinha um professor que ficava à disposição. Então, eu tinha um salário, vamos dizer, R$1.000. Caso faltasse um professor, eles não ficavam na loucura de procurar eventual. Eu já estava lá, já entrava na sala, já tinha o conteúdo preparado. E aí, eu comecei a trabalhar ali. Mas sala de aula mesmo foi no ano seguinte, que eu peguei aula no Atibainha Acima, 39 quilômetros de Piracaia. Foi a minha primeira sala de aula minha, multisseriada,
Isso foi em 87, 88, e foram grandes desafios. Desafios de sair de casa, ter que morar na área rural, desafios de ter uma sala multisseriada, dar aula para primeiro, segundo, terceiro e quarto ao mesmo tempo. E você está saindo, né? A escola, a faculdade, ela te dá o caminho, mas quem vai construir, quem vai desenvolver todo esse processo é só na prática. E professora Mônica, em quais modalidades de ensino que a senhora já atuou? A senhora é professora do quê? O que a senhora já ensinou para todo o pessoal que está nos ouvindo e vai ouvir mais para frente? Olha, eu me sinto privilegiada. Eu trabalhei com infantil, educação infantil, jardim e alfabetização, que é a pré-escola, mas agora mudou o ciclo. Eu trabalhei com o fundamental, de primeira a quarta, com geografia e português, e trabalhei fundamental e médio, geografia, e no magistério era professora de filosofia da educação, sociologia e estrutura, são as leis, e a didática. Então, vamos dizer que eu consegui passar por todas as etapas do magistério e me aposentei como diretora na Escola Elza Peçanha de Godoy. Então, eu me sinto privilegiada, eu conheci cada etapa, né, da educação. Que legal, professora. E a senhora já deu aula para ensino médio e para ensino fundamental também. E nessas modalidades, como que a senhora vê o processo de ensino e de aprendizagem com os alunos? É uma coisa assim que precisa ser melhorada, é uma coisa que a gente precisa rever, ou é um caminho que está fluindo bacana na educação aqui da nossa região? Olha, quando a gente fala em ensino fundamental e ensino médio, parece que tem uma separação. E existe uma coisa muito importante. Na educação, você não tem infantil, fundamental e médio. Existe sim pela questão etária. Porém, quando a gente fala em conteúdo, é em espiral. Eles estão interligados. Então, vai e volta. Aqui, o que eu vou falar para vocês em relação a essa situação? Quando a gente fala em ensino médio, fundamental, principalmente, existe uma troca muito grande entre aluno e professor. O infantil, nós somos ídolos, então as crianças nos amam, tudo que a gente fala é perfeito. Nossa, eu me senti a rainha, né? Já no fundamental, é o momento que essas crianças, elas estão construindo o conhecimento delas. Eu digo que é uma fase muito importante. Os pais têm que saber disso, porque eles acham que saiu do infantil, eles podem caminhar sozinhos, principalmente quando eles chegam no 6º ano. E não é assim. É o momento que eles precisam muito da família, dos professores ali ao lado deles. É esse momento que eles vão começar a aprender a fazer, eles vão começar a aprender a conviver, eles vão aprender a ser e eles vão aprender a conviver. São os 4 pilares. E nesses 4 pilares, é nesse momento, né, nós temos as fases de Piaget, que eles vão se formar. Por quê? Daí ele vai para o ensino médio. No ensino médio, o que é o ensino médio? Ele vai rever, ele vai reforçar tudo aquilo que ele viu lá no infantil, no ciclo 1, no Fund 2, ele só vai rever. Como que eu vejo o fundamental e o médio? Hoje melhorou muito. Muito. A educação hoje, ela está sendo vista com outros olhos. Então, eu saí o ano passado, mas eu saí, apesar de toda essa vivência da pandemia, eu percebi o quanto a educação cresceu. A gente fala de JK 50 anos em 5. E eu brinco que a educação cresceu 100 anos em 1. Então, essa modalidade do ensino fundamental, do ensino médio,
ela está favorecendo muito com uma nova realidade. As crianças estão sendo proativas, as crianças estão sendo protagonistas juvenis. Elas estão buscando mais, elas estão pesquisando mais. Então, eu acredito numa educação mais positiva. Vai ser difícil, é um grande desafio, principalmente por causa da evasão escolar. Não vai ser fácil. Mas hoje a educação está sendo vista com outros olhos, de uma forma mais positiva. Perfeito, professora. E assim, existia algum projeto para a formação continuada dos professores na escola em que a senhora atuava? E como que funcionava isso? Então, no começo, há uns anos atrás, nós tínhamos os ATPCs, Hora de Atividade de Trabalho Pedagógico, certo? As formações, a diretoria convocava a cada 2 meses, 3 meses, não era algo contínuo. Com o ano passado, aí a diretoria começou a convocar com uma maior frequência, mas aí era por áreas humanas, biológicas, ciências da natureza. Com a pandemia, o que aconteceu? Não tinha como convocar, os professores estavam em trabalho remoto. Então, nós temos o Centro de Mídia, nós temos o AVA, uma plataforma da EFAP, onde os professores têm uma formação continuada, que são os ATPCs de formação. Hoje o professor tem vários cursos que você pode entrar e fazer. Eu fico frustrada porque eu, como aposentada, não tenho acesso e agora eu tenho tempo, né? Às vezes eu falo, ai gente, faz um curso aí, manda para mim que eu faço, eu vou fazendo. Por quê? Porque está muito rico. O tema é rico, os textos são ricos, a gente aprende muito. Ensino híbrido que você escutava lá atrás falar, hoje é algo muito presente. E eu falo pela rede estadual, não trabalhei na municipal, né? Nesses 33 anos nunca trabalhei. Eu acho que é algo que eu gostaria muito agora, trabalhar particular. Eu tive 17 anos numa escola particular, no Humanitas, trabalhei no Nova Geração por um tempo, no Inspira, mas o municipal não. Mas eu vejo que a rede estadual, ela está sim preparando o professor para essa nova realidade que é o ensino à distância e o ensino híbrido. E falando agora mais propriamente da professora Mônica, nesses 33 anos de experiência, a senhora viveu muitas coisas, mas todo professor, toda professora tem aquela história, aquela curiosidade que fica marcada para sempre no coração, que vai levar por quantos anos for exercer ainda mais a profissão. E a gente até brincou, a professora está aposentada, mas quer voltar porque não dá para ficar longe ali daquele ambiente. Então, qual é a curiosidade que a professora Mônica guarda no coração em todos esses anos aí de experiência? Olha, eu digo que é uma situação assim, ou melhor, não é uma situação, eu digo que é uma pergunta bem complexa. Porque se eu for contar todas as aventuras, foram muitas. Mas tem uma que quando eu comecei, eu não me esqueço, olha, eu me emociono também. O bairro da Atibainha assim é muito distante e ele não é asfaltado, agora sim, mas do Ribeirão dos Índios adiante é muito barro e quando chove você não chega. E tinha o seu Valdemar e o seu Tatu, né, que era o motorista que nos levava, ele deixava eu ali no peão e eu tinha que continuar uns 8 quilômetros a pé. E um dia caiu uma chuva, eu falei assim, eu não vou mais voltar, eu não quero mais. E aí o seu Valdemar passou e viu eu chorando, parada. E aquela chuva que caía. Ele estava com aquelas capas que anda, né? Ele olhou para mim, professora, não fica triste, essa chuva já vai passar. Mas põe a capa. Daí eu pus a capa. Assim, a chuva continuou, o barro, eu escorregava. Mas naquele momento que eu me vi sozinha, nunca me esqueço do seu Valdemar, nem sei ainda se o seu Valdemar está vivo. Esse mês, há uns 3 meses atrás, eu fui até o Atibainha, passei, mostrei para minha filha, ó, a filha aqui que a mamãe começou a trabalhar, e porque eu tenho boas lembranças, né?
E uma coisa recente que me aconteceu essa semana, eu fui no estabelecimento comercial e eu entrei e e tinha um aluno trabalhando e eu lembro que esse aluno ia parar de estudar. E ele queria muito parar. Eu fui uma professora, quem conhece, que não é muita gente que gosta, não. Que eu vou atrás, eu vou na casa, eu bato na porta. As minhas suspensões eram suspensões internas. A criança não ficava de suspensão na casa, eu trazia para a escola comigo. Então, ao invés de ele ficar um dia na casa, ele ficava sentado o dia inteiro na sala comigo. Às vezes eu trazia lanche, marmita, daí eles também queriam. Ou seja, ele até gostava. Mas enfim, e daí eu entrei nesse estabelecimento, ele olhou para mim assim, ele falou, nossa, a senhora? Eu falei, tudo bem? Ele falou, dona Mônica, se um dia eu tivesse escutado a senhora, eu ia estar um pouquinho melhor. Eu falei, mas você é feliz o que você faz? Olha que delícia, eu vim aqui, né? É gostoso. Ele falou, mas um dia eu ia parar de estudar, a senhora não deixou. A senhora foi lá, me chamou, não deixou eu ir para o noturno, até eu fazer meus 16 anos, que é a idade, e que eu iria ganhar agora bem. Mas daqui a um tempo, esse valor, para mim, se eu tivesse uma família, ia ser mais difícil para sustentar. E eu me lembro perfeitamente do que a senhora disse. E realmente isso aconteceu. Mas estou aqui e eu vou vencer. Nossa, eu saí, coração apertado, mas emocionada, porque depois de tantos anos, eu não imaginava que ele lembrasse ainda das palavras. Por isso que eu falo, um professor ele tem que ter muito cuidado a hora que ele se refere. Eu chamo atenção, eu sou uma pessoa firme. Mas um aluno falou, nossa, dona Mônica, até para chamar atenção, a senhora é educada. Eu sou firme, mas a gente tem que tomar cuidado, porque a gente marca a vida de uma criança, a gente marca a vida de um adolescente. Talvez já tenha, às vezes, né, feito alguma coisa, eu não tenho vergonha, eu chamo um aluno, eu peço, nossa, dona Mônica, errou, me perdoe. Então, eu acho isso muito importante. Essas são as histórias. Se eu for contar, tem muitas histórias do aluno que estava de suspensão e ele não foi para a escola. Eu fui na casa dele, busquei ele, estava deitado na sala assistindo Sessão da Tarde. Olha Peguei, só. pus no carro e levei de volta para a escola. Falei, é comigo na escola, porque suspensão na casa não é significativo, né? Então, e a parceria. Eu tive o privilégio de trabalhar sempre com pessoas maravilhosas, professores maravilhosos, equipe maravilhosa. Graças a Deus sempre me apoiaram, vestiam a camisa da escola. E eu falo, eu tive a honra do Elza Peçanha de Godoy, esse tempo que eu tive na gestão, nós tivemos aí 4 notas acima da média, sendo que o ano retrasado nós somos a 10ª escola na diretoria de ensino, no Saresp, e isso tudo graças à equipe maravilhosa, que confiavam no meu trabalho e eu conseguia conquistá-los. Então, a partir disso, a gente brilhava. Muito emocionante mesmo recordar tudo isso, né, professora? E ainda falando das experiências, de todas essas que você presenciou nesse campo da educação, qual delas que você considera assim mais significativa no seu trabalho? Aquela experiência, aquele aluno, aquela situação que mudou a sua vida enquanto professora? Olha, como eu digo, a gente tem muitas situações. Eu vou citar uma na questão pedagógica, tá? Que eu acho que foi uma conquista nossa. Eu sempre trabalhei nós. A minha irmã sempre fala, Mônica, tudo você fala nós. Eu falei, é que eu trabalhei tanto, eu me refiro tanto à equipe. E uma coisa que me deixou, para mim foi uma conquista, foi nós conseguirmos na Escola Elza alunos de apoio para a educação especial. A educação especial, a inclusão, os alunos terem direito a essa ideia de pertencimento,
porque a educação inclusiva, a educação é para todos. Entretanto, nós temos aquelas crianças que têm o autismo, que têm o DI, elas têm essa dificuldade. E simplesmente elas ficavam no canto da sala. E um professor com uma sala de 35, 40 alunos, não é que ele não queria, era muito mais difícil. E a nossa escola sempre teve esse cuidado. Quando o aluno chega, a gente tem a mediadora, né? Eu falo no presente, nós tem ainda a mediadora, ela fazia uma anamnese, a coordenadora acompanhava e nós registrávamos tudo. E uma mãe entrou com uma ação no Ministério Público e ela conseguiu um professor de apoio. E diante disso, nós pensamos, se ela conseguiu, nós temos 8 casos aqui, por que nós não vamos conseguir? Tivemos essa iniciativa, montamos um material e eu protocolei no Ministério Público. E para nossa surpresa, a promotora nos chamou. E aí ela falou, mas eu preciso de evidências. Vocês têm uma semana. No dia seguinte, nós apresentamos todas as evidências, porque nós não fazíamos algo porque alguém ia pedir. Nós trabalhávamos porque nós queríamos entender o que acontecia com aquele aluno e como nós poderíamos ajudar. E a equipe maravilhosa, os professores, e nós conseguimos. A escola Elza foi referência na diretoria de ensino, tanto é que saiu uma liminar que não precisava mais, a partir do momento que chegava uma criança, cumpra-se, tinha que atribuir a aula de PA. Hoje isso caiu, mas tem que ser ação agora particular. Mas nós conseguimos pela coletiva. Foi uma grande conquista, não para mim, para toda a equipe. Eu trago isso como uma conquista pessoal e profissional. Muito bacana, professora. E assim, em relação à escola de hoje, a instituição escola, hoje, pensando assim de um modo geral, o que a senhora considera positivo, aquele ponto legal, e o que a senhora considera negativo, que a gente precisa mudar, precisa consertar para contribuir melhor para a educação dos alunos? Eu sou assim, uma pessoa que hoje eu foco em 2 coisas. Eu foco na acessibilidade, a educação inclusiva. Então, essa conquista que hoje, não Piracaia, hoje a rede estadual oferece professor de apoio para as crianças que necessitam, eu acho muito positivo. A formação desses professores com a AVA, a EFAP, que favorece o professor a crescer mais, a construir mais dentro do seu conhecimento, porque ministrar aula não é eu chegar hoje, gente, aonde eu parei? Acabou. O professor que chegar com essa postura em sala de aula perde toda a credibilidade. Então o professor ele tem que estudar, ele tem que construir o seu conhecimento para ele poder ajudar a criança a construir o dela. Porque hoje os nossos jovens, eles são críticos, eles são questionadores. E é isso que nós queremos nas nossas crianças. Por isso que eu falo, o ensino fundamental, ele vai lapidando, ele vai colocando a sementinha. O Fundi 1, o Fundi 2, até o infantil. Quando eu chego no ensino médio, eu vou rever tudo aquilo. E hoje nós temos um novo ensino médio. Esse novo ensino médio, o que ele vai permitir? Ele vai permitir que os jovens escolham a sua área. Ele não precisa mais chegar, português, matemática, geografia e história. Hoje nós vamos ter uma nova realidade um novo ensino médio, né? Então, o que eu tenho mais afinidade? Biológica, humanas, então, projeto de vida, tecnologia, eletiva, são diferentes disciplinas que vai fazer com que esses alunos possam se conhecer melhor, para que eles no futuro não tenham uma decepção depois de uma faculdade. Quantos jovens faz uma faculdade, vamos dizer, administração, e ele queria ser jornalista? Ele faz direito e aí ele vai para a licenciatura de língua portuguesa. Talvez o projeto de vida
lá no fundamental, lá no infantil não tenha sido trabalhado. Quer dizer, descoberta mais cedo, né, da aptidão. Exatamente. E isso agora está acontecendo. Então, eu vejo aqui que tudo isso é muito positivo. Negativo, eu falei assim, eu não vou falar da questão, mas vamos lá. O espaço físico é algo assim que eu sempre questionei. Hoje, nós temos uma polêmica aí que daqui a alguns dias, 100% dos alunos voltam. A partir de novembro. Esse 100%, até então, o espaço 1,5 vai cair para 1, mas para voltar a 100%, o governo vai pôr o quê? Não tem mais distanciamento social. Por quê? A nossa realidade, eu falo pela nossa, até o ano passado, onde eu trabalhava no Elza Peçanha de Godoy. Eu não consigo pôr 100% de alunos com 1 metro de distanciamento. Então, é algo que eu sempre questionava, apesar que já melhorou. O fundamental, no máximo, 32 por sala. Aí você tem uma porcentagem, porque a nossa escola atende rural. Caso chega, não tenha vaga, a gente tem que pedir para o sistema. Eles abrem lá em Bragança e conseguem pôr mais um aluno na sala. Mas eu acho que se colocasse numa sala de aula 25 alunos, seria muito perfeito para o professor trabalhar, para o aluno interagir mais, seria muito mais positivo. Escassez da mão de obra, né? A gente precisa de mais pessoas na limpeza, agentes de organização, secretaria, é humano. E essa área tem que ser mais valorizada. Parte de gestão, a gente lida com o pagamento deles e é triste. Eles poderiam ser muito mais valorizados, os professores também. Mas essa classe aqui da limpeza, dos agentes de organização, precisam de um plano de carreira, de uma valorização salarial. Fica muito a desejar. Então, eu acho que o Estado tem... A educação em si precisa melhorar muito nesse sentido. E professora Mônica, a gente viveu nos últimos 2 anos essa situação da pandemia, que foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, absolutamente todo mundo, teve a vida mudada com isso, e os professores muito mais também, e foi uma época onde, infelizmente, vamos dizer assim, com um remédio amargo, nós aprendemos a valorizar mais os professores. Alguns aprenderam, né, melhor dizendo. Mas, para a senhora, como foi trabalhar durante a pandemia, professora? Olha, na realidade, o meu momento na pandemia foi como gestora, tá? Mas, como todo bom gestor, eu digo que um bom gestor, ele não faz só a parte burocrática. O bom gestor, ele põe a mão na massa. Então, hoje a rede estadual, ela tem o diretor, o vice. A nossa escola, por não ter noturno, não tinha vice. Então, o Elza tinha uma diretora, uma coordenadora e uma mediadora, que era formado. E a equipe de professores, tá? Para mim, foi um grande aprendizado. Tem gente que vai falar, ai, Mônica, pelo amor de Deus. Mas eu agradeço. Para mim, eu ter vivenciado essa transformação desse 1 ano em 100. Porque eu vivi a escola remota, né, educação remota, reuniões pelo Teams, reuniões pelo Google Meets, fazer reunião de conselho de classe, de conselho de escola, conselho de classe da APM, e você está acostumada há 33 anos conviver com pessoas, ter os alunos ali perto, e aí você tem que buscar esses alunos, não deixar eles desistirem. Então, os pais querendo desistir, porque eu digo aqui, né, como gestora foi um grande desafio mesmo. Fazíamos planilha, eu tenho as minhas planilhas até agora, todo dia eu entrava em todas as salas, a Maria não entregou. Eu fazia um levantamento, passava para a mediadora passava para os professores e nós ligávamos. Eu ligava para pai, eu ligava para a mãe, eu ligava para o aluno, a mediadora, todos nós ligávamos. Então, para nós, isso foi um grande desafio. Mas eu entendo a realidade dos pais, eu falo na questão da empatia.
tá? O aluno não está fazendo, o aluno não está entregando, o aluno não está entrando no Google Meet, mas espera aí. Aí nós começamos a ir na casa. Eu fui muito. Tem mãe que não queria me ver mais na frente. Eu acho que quando eu aposentei, ela deu graças a Deus. Eu ia na casa. E aí você via a estrutura familiar. Não tinha um celular. O pai e a mãe desempregados. Não tinham o que comer. E aí a nossa questão não foi mais só pedagógica. A nossa questão começou a ser social. Arrumar celular, pôr crédito no celular de aluno, arrumar cesta básica, a mediadora tinha contato, serviço social, e aí fazia uma força-tarefa ali, nós resolvíamos questão de internet, questão de celular, questão de cestas básicas, questão pedagógica e a planilha ali. E foi um trabalho muito bonito, tanto é que a supervisão de Bragança Paulista gostou muito do nosso trabalho, da nossa estratégia, de como nós sistematizamos. E eu tive a honra de fazer uma reunião para 64 diretores da diretoria de ensino, junto com coordenadores da diretoria de ensino de Bragança Paulista. E fiquei desse mesmo jeito, nervosa, né? Elas fizeram o convite, Mônica, nós estamos encantados com o trabalho da escola e nós conseguimos manter uma média de 73, 74% de interação dos alunos mesmo na pandemia. Então, foi um trabalho árduo. Deu passar até as 2, 3 horas da manhã imprimindo atividade, porque o pai pegava o ônibus para trabalhar na Balduco, ia passar, pegar a atividade, passava em casa, levava, morava no peão, vinha para a cidade de sexta-feira, que eles vêm, né, na feira, já passava em casa ou passava na escola, ou seja, nós, olha, fizemos de tudo para todos terem acesso e não desistirem. E nós escutávamos muito assim, foi um ano perdido. Em todas as reuniões de pais eu falava, não foi um ano perdido. Foi um ano de muito aprendizado. Foi um ano que nós evoluímos muito, como profissionais, como pais, os alunos como alunos, porque todo mundo aprendeu. E o que eu fiquei assim muito satisfeita é que muitos pais passaram a participar da vida dos seus filhos. Eles não faziam. Tem isso também, né, Em professora? reunião de pais eles não iam. Na reunião de pais do Meet, bombava, eles entravam. Eu ficava toda feliz, né? Bastante para pais. A gente conseguia. Então, o trabalho da equipe ali fazia toda. Os professores, nós, como eu disse, a organização, o planejamento e a sistematização foi tudo para nós conseguirmos ter essa força-tarefa e termos ali uma média de 70%, 73% de alunos presentes. Então, foi um grande aprendizado pedagógico, social e emocional. E como você disse, não foi pelo amor que nós revolucionamos a educação nessa pandemia. Foi pela dor, mas nós conseguimos revolucionar. E aí nós, mais do que nunca, vimos que temos que valorizar e respeitar os professores, porque o professor fez muito mais do que só lecionar nesse período de pandemia, né, professora? Foram psicólogos. Olha, uma curiosidade que nos chamava muita atenção. Aquele aluno que tinha só 10, o melhor aluno da sala, esse não vai dar trabalho. Gente, teve alguns que queriam abandonar. Ou seja, a escola para ele era tão importante, ele não conseguia se relacionar com o celular, com o computador. Ele parou de entregar, ele parou de fazer atividade. Nós tivemos dificuldades com excelentes alunos, alunos de nota 10. Ou seja, a questão afetiva dessas crianças, eu digo que ficou muito abalada. O afetivo, o emocional. Por isso que eu digo, a gente está finalizando esse ano, mas eu acho que tanto a rede municipal quanto estadual tem que ter um projeto, eles precisam focar agora e investir na busca ativa. O Estado já fazia e faz,
Mas agora tem que intensificar. Não é mandar bilhetinho e mandar para conselho tutelar, não. Conselho tutelar, último caso. É um trabalho de corpo a corpo, bater de porta em porta, colocar o nome. Gente, a Mônica não está vindo. Eu, particularmente, o que eu encontro agora eu sou aposentada, eu caminho de vez em quando. Mas conforme eu vou caminhando, às vezes eu passo ali no bairro, na construção, eu vejo um aluninho trabalhando, eu falo, nossa, mas ele tinha que estar na escola, ele estuda de manhã. O outro passeando com o cavalo, porque o pai trabalha como caseiro, ele tinha que estar, ele é excelente aluno, então ele tinha que estar na escola. Então não adianta assim, a cada bimestre eu mandar uma relação para o conselho tutelar. Primeiro a gente tem que resgatar aqui, na escola. E esse vai ser um grande desafio para 2022, no município, no estado e no particular. Não vai ser fácil. Perfeito, professora. E já encaminhando para a parte final aqui do nosso bate-papo, tendo em vista todas essas aventuras que a gente contou aqui, e são muitas outras que a senhora deve ter no coraçãozinho, tendo em vista tudo isso, professora, a sua vida foi intensa dentro da sala de aula? A senhora tem a sensação de que entregou tudo que podia, de que fez tudo com amor, tem aquela sensação de missão cumprida e ainda até consegue cumprir umas missõezinhas extras no decorrer da vida, professora? Sim, eu me sinto realizada. Eu digo que, como professora, se eu precisasse escolher novamente essa profissão, eu seria professora novamente. E eu realmente sou muito intensa. Eu me dedico. Eu lembro, comecei como vice-diretora no Siqueira Bueno com a dona Mirtes. Ela tirou licença, eu entrei para substituir junto com a Ivani como vice, e ali eu me envolvia, eu fazia abaixo-assinado, eu acredito na escola pública. E depois fui para o GOIS, como vice também da Cecília Giudice, a mesma coisa, lá eu trabalhava no noturno, e eu era assim, bem disciplinada, os alunos tinham que ter carimbo no caderno, você está trabalhando, então tudo bem, você pode entrar atrasado, você não está, mas você vai justificar. E na saída eu ficava lá, a moto tinha que esperar. Então eu abraço. E finalizei ali quase 10 anos na Escola Elza, com a Leila, primeiramente, que me deu essa oportunidade para ser sua vice, e depois eu voltei como diretora. Então, eu me envolvo, eu visto a camisa, e se precisar lavar a sala de aula, a merendeira faltou, ficou doente, vamos para a cozinha fazer comida, só peço para a criançada, cuidado, professora, porque eu não sei cozinhar, para grande quantidade de criança, mas eu me envolvia, eu me doava muito, 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 muito. Para mim não tinha manhã, tarde, noite, se precisasse de mim, eu estava lá. Muito bonito. Eu sou isso, intensa. Muito bonito isso. E assim, foram muitos, mas qual o maior sonho que a senhora realizou dentro dessa profissão? Aquele momento que com certeza é o melhor, é o disparado, que está ali na primeira fileira do coração de emoções da professora Mônica. Olha, o que mais me emociona, que para mim é uma realização, é quando chega o final do ano e os meus alunos estão formados. É poder aplaudir eles de pé. Para alguns talvez, formatura de novo, Tem pessoas que não gostam, que é realmente cansativo, mas para mim é um prazer estar lá, porque eu tenho certeza que de alguma forma eu fiz a diferença na vida deles. Então, todo final de ano, para mim, seria assim, o registro, olha, eu não sei nem, é um momento especial de uma missão cumprida. E eu sinto do ano passado, meu último ano dentro da educação, e nós não tivemos formatura. Mas eu acho gostoso quando eu encontro com eles na rua, eles, dona Mônica, não vai ter formatura? Eu falei, gente, vocês já estão no primeiro ano do ensino médio.
E para mim, essa é a maior realização. Todo final de ano, poder aplaudir meus alunos em pé. Eu me emociono mesmo, de ver aquele aluno ali. Tá certo, muito bonito, professora. Professora Mônica, quero agradecer demais a sua presença aqui com a gente. Foi uma entrevista muito emocionante, que eu tenho certeza que ex-alunos, que pais de ex-alunos da senhora vão se emocionar também. Mas agora, para a gente encerrar com chave de ouro, para se emocionar mesmo, qual é o recado que a professora Mônica tem para dar para os alunos, para os ex-alunos, quem sabe para os futuros alunos que podem vir também? Qual é o recado que a Mônica tem para deixar para essa criançada, para essa meninada? Olha, eu deixo para eles que eles tenham amor nesse momento de estudo da vida deles. Não é fácil tirar uma criança da cama, não é fácil falar para um adolescente que ele precisa estudar, que no futuro próximo vai fazer toda a diferença. Às vezes parece um clichê para eles, né? Mas que eles comecem a amadurecer essa ideia de que se eu não estudar, vai fazer falta para a minha vida. Por isso que eu digo que hoje a educação está vindo por um outro viés. Ela está conquistando essas crianças. Ela está colocando novas disciplinas como projetos de vida, tecnologia, eletivas, para eles degustarem as diferentes profissões para ver no futuro o que ele quer ser. E mesmo esse ensino médio, que eles abracem esse ensino médio, que ali eles vão encontrar o que realmente vai tocá-los, né? Qual a profissão que vai mais encantar, né? O que ele tem mais afinidade, e que ele não desista, que ele vá, ele tem que ser totalmente, como que a gente diz aqui, eu até pus aqui, eles vão ter desafios pela frente. Eles vão ficar um pouco ressabiados, vão achar que está muito difícil, que é muito cansativo, mas eles não podem desistir. Através do erro, do acerto, das dificuldades, eles vão erguer a cabeça, vão se fortalecer e vão continuar. Porque eu tenho certeza que muitas vezes os prazeres das vidas são maiores, né? Aquele final de semana que eu trabalho a semana inteira, eu preciso agora entregar uma atividade, eu vou perder meu sábado e meu domingo com os meus amigos. O prazer é muito melhor. Porém, se eu me dedicar nesse momento, o retorno no futuro vai me dar muito mais possibilidades na minha vida lá na frente. Então, que eles não desistam, porque o sonho deles se tornarão realidade. E que sonhar é importante para eles chegarem lá. Maravilha, professora. Mais uma vez, muito obrigado. Foi muito bom ter essa conversa com a senhora. Muito obrigada. Obrigada, meu anjo, por me trazer, o Faustino, por estar aqui. Ao nosso querido Gabriel, que me deixou bem à vontade. Ao Toninho, que fez o convite, deixo aqui todo o meu carinho novamente. Como eu digo, foi simples, né? Muitas vezes será que a gente usa palavras mais difíceis? Não, eu usei as palavras do coração e da emoção. Perfeito. Que é o que realmente eu vivi, né, dentro da educação. E que meus anjos, por favor, não desistam, que eles lutem, porque o professor Toninho, nos discursos dele, sempre fala, quando nós vencemos na vida, não é que nós temos sorte, é que nós estudamos e nós construímos uma história para sermos os melhores. Então, meus anjos, beijos e queijos, e não se esqueçam, estudem para serem os melhores. Obrigada. Este foi mais um podcast da Câmara Municipal de Piracaia. Compartilhe para que mais pessoas ouçam esse assunto que é tão importante. Muito obrigado e até a próxima.